Por quê? A gente aqui no Brasil tem uma visão extremamente limitada de notas, certo? Os seus pais conferem na sua escola suas notas. Se você tiver 8, 9, 10 em tudo, eles não estão nem aí para o que você sabe. Eles só querem ver lá 8, 9 e 10. É isso que importa para os pais aqui no Brasil. No vestibular, não importa o que você sabe, importa que você passou numa instituição pública, importa que você conseguiu uma determinada bolsa. Então ninguém está preocupado com o seu nível de conhecimento, que é o que vai definir sua carreira mais para frente, sua carreira no futuro. Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal único e exclusivo que ajuda aspirantes e estudantes de engenharia de tecnologia a começarem a trabalhar na área que deseja em até 6 meses. Galera, quando eu falo engenharia de tecnologia, é porque eu preciso abranger muitas engenharias. Não muitas engenharias, mas se eu falasse engenharia eletrônica, eu não estaria abrangendo todo mundo, porque eu também ajudo pessoas de engenharia elétrica. Se eu falasse elétrica e eletrônica, eu não estaria abrangendo todo mundo, porque a gente também pode abrir para automação, para mecatrônica e outras que estão ligadas à área da eletrônica, à área da eletricidade e áreas similares ali que ficam mais ou menos na mesma coisa e que existem outras engenharias com outros nomes. E aí eu resolvi colocar engenharia de tecnologia porque todas são áreas tecnológicas. E eu ajudo você a conquistar seus primeiros trabalhos ali, onde você vai poder ter sua remuneração, porque isso é muito importante, é isso que vai dar oxigênio para você no decorrer da sua carreira e também que vai ajudar você a aprender muito mais em um tempo muito menor dentro da área de engenharia, dentro da área de tecnologia. Beleza, galera? Ó, o vídeo de hoje, ele é muito especial. Por quê? Todo início de ano e meio de semestre, a galera encontra um vídeo meu aqui no canal, onde eu falei sobre as minhas experiências no Senai e na ETEC, que foi onde praticamente eu comecei minha trajetória com eletricidade, com eletrônica de fato. E eu conto como é que foi minhas experiências lá dentro, quais projetos eu fiz e qual foi minha percepção dos dois ambientes. E aí, todo início de semestre, principalmente começo de ano e meio de semestre mesmo, que é quando abrem as vagas para o Senai e para a ETEC, a galera vem aqui me encher de pergunta sobre o Senai e sobre a ETEC. E esses dias apareceu uma questão bastante importante que me fizeram aqui, uma pergunta que me fizeram aqui no YouTube, e eu acabei comentando sobre isso lá no Instagram. E eu achei um assunto bastante interessante, eu fiz um vídeo pro Instagram, publiquei lá no Instagram, e eu falei, cara, vou fazer um vídeo exclusivo para o canal do YouTube também, porque é um assunto muito importante. Que pergunta foi essa? Basicamente, a filha de uma pessoa que perguntou aqui no canal tinha passado tanto no Senai quanto no SESI para fazer ensino médio. O SESI, se você não sabe, ele é do mesmo grupo do Senai. O SESI e o Senai são do mesmo grupo, têm o mesmo dono. E aí, a pergunta que ela fez foi o seguinte: para qual instituição devo levar minha filha? Qual que é a mais apropriada? E aí eu fiz minhas considerações, os meus comentários e tudo mais. Só que depois ela levantou uma outra questão, que era com relação à universidade. Por quê? Quando você faz ensino médio no SESI, você vai concorrer com pessoas que estudaram em escolas particulares. E aí, consequentemente, as notas são maiores. Quando você estuda na ETEC, você vai concorrer também com pessoas que fizeram em escola pública. E aí a nota é um pouco menor, sua chance de passar pode aumentar ou não, depende do quanto você estudou ali. Mas enfim, era uma preocupação dela. E eu achei aquela preocupação interessante porque é uma preocupação de mãe, normal, até aí tudo natural, mas eu não achei que ela devia pensar daquela forma. Eu tenho uma maneira de enxergar diferente, que eu sempre falo aqui no canal. E aí eu vi aquele comentário, eu vi a pergunta que ela fez. Aquilo me trouxe uma determinada reflexão e eu resolvi falar a respeito lá no Instagram e trazer aqui nesse vídeo. Mas antes de eu começar, faz um favor pra mim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, e se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Você precisa se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar mais vídeos como esse, que pode estar te ajudando e também ajudar outras pessoas. Antes de eu comentar a respeito, solta a vinheta, fica comigo até o final do vídeo. Então vamos lá, galera, ó. Também vai lá no meu Instagram, dá um follow lá, segue, porque tem muito conteúdo bom lá também, conteúdo que eu não mostro aqui no YouTube, porque não dá para mostrar no YouTube. Eu coloco lá no Instagram e também no Facebook, Kawaii e TikTok. Vou começar a postar de forma mais constante agora também os cortes lá, beleza? Ó, então é o seguinte, galera. A filha tinha passado no SESI e na ETEC.
SESI é uma instituição privada. ETEC é do governo, é uma instituição pública. Qual a melhor decisão? Se eu devo ir para o SESI, se eu devo ir para a ETEC? Pensando também para a gente aqui, para eletrônica, para curso técnico, por onde a gente vai começar? Qual que é a melhor instituição? Para onde a gente deve ir? Será que uma federal é melhor? Será que não é? Blá, 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 blá. Vamos lá. O primeiro ponto. Vamos diferenciar instituição pública de instituição privada. Quando a gente está falando de instituição privada a nível médio, a nível fundamental, antes ou até mesmo técnico, sempre, em qualquer circunstância aqui no Brasil, assim, a probabilidade é muito alta de que a instituição privada terá melhores recursos, terá melhores professores e infraestrutura melhor para te atender do que a instituição pública. Então, particularmente, da minha visão, até mesmo minha irmã que tem 6 anos, a gente vai colocar numa escola particular, eu acredito que nessas situações a melhor decisão é a instituição privada. E por que eu falo isso? Bom, a gente já sabe o nível da educação na escola pública. A ETEC, como você tem um vestibulinho ali, como são pessoas que estudaram mais para entrar ali, que passam, que realmente entram ali, tem um nível um pouco melhor? Tem. Mas não vai ser ainda comparado com uma instituição privada. Por que eu falo isso? Porque eu fiz Senai e fiz ETEC. Senai é particular, ETEC é pública. E o Senai tinha uma infraestrutura, professores e tudo mais muito superior à ETEC. Teve algumas pequenas diferenças e teve até algumas coisas que na ETEC eu consegui desenvolver melhor? Teve. Mas na maioria das coisas o Senai foi muito melhor. Então se sua decisão aí de começar na eletrônica, de começar em que área que for, e você não sabe para onde ir, eu sempre vou falar para você que a melhor opção é a privada, tá? Pode ser o SESI, pode ser o Senai, pode ser o Senac. Eu não sei se o Senac é particular. Eu acredito que seja, acho que seja a mesma linha. Mas se você tiver que decidir, vai para a instituição privada nesses casos, mesmo que você tenha que investir. Se você tiver condições de investir, é claro. Se não tiver, vai para a ETEC também. Porque uma coisa que tem que ficar clara na cabeça de vocês, e que eu tô falando aqui, é que a melhor decisão é a instituição privada. Mas isso não quer dizer que a ETEC é ruim. É também uma ótima opção quando você não tem a opção da instituição privada. Então, esse é o primeiro ponto. Aí ela me perguntou, questionou, olha, daqui 3 anos, possivelmente, meu filho vai prestar o vestibular para entrar na faculdade. Bom, esse já é o primeiro ponto que eu já comento aqui com vocês várias vezes, que eu não acho certo. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, enquanto a gente não resolver educação de base, a gente devia colocar uma idade superior para entrar na faculdade, porque isso ajudaria muitas pessoas. Então, eu já sou contrário a entrar na faculdade depois que você sair do ensino médio. Se você tiver um técnico melhor, falando especificamente sobre engenharia, de tecnologia, beleza, mas eu ainda não acho mais adequado, principalmente porque essa pessoa possivelmente ainda nunca trabalhou, não tem maturidade suficiente, não sabe estudar e um monte de outros fatores. Então, já começa errado por aí. Mas beleza, ela vai prestar vestibular mais pra frente, daqui 3 anos. Aí a preocupação da mãe é que se ela tivesse na ETEC, por exemplo, ela poderia concorrer com uma nota de corte mais baixa. Beleza, ok. Se ela tivesse na particular, uma nota de corte mais alta. Mas, a título de comparação, se ela fosse para particular, ela também teria chances de tirar notas maiores devido à qualidade do ensino na instituição privada. Então, na hora que ela fosse prestar vestibular, por mais que a nota fosse mais alta, as chances dela entrar também seriam mais altas. Só que essa preocupação, ela ainda é muito superficial de médio e curto prazo. Por quê? A gente aqui no Brasil tem uma visão extremamente limitada de notas, certo? Os seus pais conferem na sua escola suas notas. Se você tiver 8, 9, 10 em tudo, eles não estão nem aí para o que você sabe. Eles só querem ver lá 8, 9 e 10. É isso que importa para os pais aqui no Brasil. No vestibular, não importa o que você sabe, importa que você passou numa instituição pública, não importa que você conseguiu uma determinada bolsa. Então ninguém está preocupado com o seu nível de conhecimento, que é o que vai definir sua carreira mais para frente, sua carreira no futuro. E isso me incomoda demais e eu sempre falo isso aqui no canal. Depois que você entrar numa engenharia de tecnologia, eletrônica, elétrica, mecatrônica, automação industrial, depois de 3, 4 ou até os mesmos 5 anos, e depois quando você for entrar no mercado de trabalho, você vai olhar para trás e falar, pô, aquelas notas, aquela preocupação com notas, em passar no vestibular, aquele ego seu em ter tirado uma nota um pouquinho maior do que a do colega, de ter passado numa instituição pública e o colega não, aquilo não valia absolutamente nada para sua carreira. O que importa para sua carreira realmente
é conhecimento. E além de conhecimento, desenvolvimento de novas habilidades, de habilidades que você vai precisar realmente para a sua carreira. Esse é o nível de importância que você tem que dar. Então, quando a gente fala, novamente, de instituição privada e instituição pública, pô, quando você for para privada, uma coisa, assim, é sutil que se você não parar para analisar, você não percebe. A instituição privada, a título de longo prazo, não só pensando no vestibular que você vai fazer mais para frente, não só pensando na escola, faculdade pública que você quer entrar, ela vai te dar uma base de conhecimento básico ali do ensino médio, como a gente fala aqui no Brasil, excelente para sua carreira. É nítido, galera, é nítido. Se você perceber, é nítido. Se você parar para reparar, é nítido quando você entra numa faculdade a diferença de percepção ou de grau de conhecimento de alguém que veio da particular para alguém que veio da pública, e muitas vezes das públicas mais defasadas que existem no Brasil. Cara, a galera, ela tem muito mais facilidade, muito mais praticidade de entender coisas acadêmicas, né? Vamos lembrar disso. São coisas acadêmicas, mas que são importantes para a sua carreira mais para frente, porque, como eu sempre digo, inteligência, ela não é algo genético, não necessariamente deve ter fatores genéticos, em que a neurociência estuda sobre isso, mas o ambiente, as coisas que você faz influenciam, tem um fator potencializador muito forte, porque inteligência, na verdade, é o grau de conhecimento que você tá, é o nível de conhecimento que você tá, e as pessoas te julgam inteligente se você tem um alto nível de conhecimento. É isso que acontece. Agora, por que a pessoa normalmente se sente menos inteligente, para não falar que se sente burra? Porque burro ninguém é. Cada um tem sua inteligência ali determinada, uma predisposição para uma determinada área. Porque é o seguinte, galera. Muitas vezes a galera vai avançando, vai lá, faz o ensino médio na pública, por exemplo, às vezes não tem aula, professor falta, e toda aquela confusão que você possivelmente já sabe. E aí, o nível de conhecimento dela, a defasagem de conhecimento que ela tem, é muito grande das coisas que ela deveria ter visto anteriormente. E aí ela entra numa engenharia eletrônica, elétrica ou qualquer outra, e vai se deparar ali com assuntos de cálculo, e percebe que ela faltou aquela base, aquele conhecimento que ela deveria ter em física, matemática, química não existe. E aí ela acaba sentindo mais dificuldade, e a gente interpreta isso como, aquele é mais inteligente, aquele é mais burro. Quando na verdade é só um degrau de conhecimento que eles estão bem diferente devido a fatores que foram bem diferentes na rotina deles, na história deles, no cotidiano deles. Então isso influencia muito. Por isso que eu sempre falo, se você quer começar, não tô falando de universidade ainda, se você vai começar por uma instituição, não sei qual as instituições que tem na sua cidade, né? Eu falo muito mais por São Paulo, porque eu morei em São Paulo a vida toda, antes de estudar lá no Paraná. Pense bem nesse ponto. Instituições privadas sempre vão trazer um benefício maior. Aqui no Brasil, a única coisa onde isso se inverte é em faculdades. E nem todas. Existem faculdades particulares, que são algumas exceções, que dão de 10 a 0 em federais, tá? Só para você ter uma noção, porque eu gosto de falar algumas vezes isso, quando eu comparo infraestrutura, tá? Vou comparar infraestrutura do Senai com, por exemplo, o que eu tenho na Federal, o Senai dá de 10 a 0. Se eu parar para comparar a Federal com a ETEC, pô, a Federal vai ganhar de pouco, por exemplo, tá? Em comparação à infraestrutura. Qualidade do corpo docente, aí eu posso dizer que está equiparado ali, Federal e Senai. Posso dizer que está equiparado porque a qualidade de ensino no Senai é muito forte, mas na Federal também tem professores muito bons, porque é o que a realidade do Brasil aqui. As faculdades, normalmente públicas, elas são muito fortes em relação às particulares, pensando em universidade. Agora, para quem vai começar, sempre pense na instituição privada se você tiver essa oportunidade. Se não tiver, a ETEC também é uma ótima oportunidade para você. Mas o que eu quero que fixe na sua mente é que você, já novo, bem mais novo do que eu tive essa percepção aí, sei lá, com 2, 3 anos de faculdade, talvez, porque é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, de fato, eu tive dificuldade também, principalmente no primeiro ano. Minhas notas em cálculo, em geometria ali foram baixas. Baixas deu pra passar, mas foram baixas, foram 6 e pouco. Não lembro agora quanto foi, mas não foram notas altas e depois eu fui melhorando. No segundo semestre eu fui lá, estudei mais sobre cálculo 2. Aí no terceiro semestre eu fui pegando mais coisas, até que eu atingi um nível suficiente
para a universidade. Só que chegou um nível que eu comecei a estudar, criei uma independência, criei uma autodidata ali para estudar qualquer coisa. E aí o meu nível perante ao que a universidade sempre oferecia, sempre aquela mesmice, cresceu, e aí eu comecei a ficar estagnado e incomodado em fazer sempre as mesmas coisas e não conseguir evoluir de fato e não conseguir desenvolver habilidades que eu ia precisar realmente para minha carreira. Aí eu comecei a falar sobre isso no canal e estou comentando aqui com vocês também. Então, o ponto mais importante, cara, esquece notas, esquece essa parte de ego. O mais importante para você é o seu conhecimento e aquilo que você pode usar realmente na sua carreira. Porque normalmente a vida acadêmica, ela é extremamente utópica, galera. Extremamente utópica porque você não consegue aplicar muita coisa dentro do mercado de trabalho. Normalmente, o que você aplica dentro do mercado de trabalho está muito mais relacionado com as suas experiências, com aquilo que você viveu e aprendeu ali, errando e acertando, do que realmente com o conteúdo técnico. E isso vem me incomodando, e por isso que eu criei um canal que fala sobre esse tipo de preparação realmente para a sua carreira, para o seu desenvolvimento aí como aspirante, que está começando a sua jornada e quer ir para engenharia, e você também aí que está estudando engenharia ou perto de se formar. Porque isso vai ser muito importante para você. Você tem que começar a pensar, a enxergar a sua carreira e não mais simplesmente essa vida acadêmica. E sim aquilo que você vai fazer que vai te dar uma remuneração no futuro. Porque eu tenho certeza que você não está estudando para ser um estudante. Você está estudando para se tornar um profissional, para ganhar dinheiro. Mesmo que seja na área acadêmica. O seu maior interesse, obviamente, é ter uma boa profissão, que você se sinta bem e também ganhe dinheiro, porque abraço não paga a conta, né? Então, vamos deixar isso bem claro. Então essa é a resposta. Se você estiver começando, procure a melhor instituição que você puder, com a melhor qualidade que você puder, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, até mesmo relacionado a ensino médio, tá, galera? Isso vai ser bastante importante para vocês. A gente sabe que na parte superior, na universidade, na engenharia, de fato, as públicas, tendencialmente, na maioria, vão ser melhores, tá? E aí cabe a sua escolha. Já falei várias coisas aqui no canal a respeito disso. Gostaria de ter gravado esse vídeo e acabei de gravar para falar isso para vocês, porque é muito importante, tá? Então, se você ainda tem a sua visão muito escolar, muito acadêmica, muito relacionado a notas, muito relacionado a forma do que realmente há valor, a conhecimento, a crescimento, a carreira, vamos começando a mudar esse pensamento. Não porque eu tô cagando uma regra aqui para vocês, mas é algo que realmente vai ajudar a carreira de vocês no futuro e vai te ajudar a abrir portas, melhores portas, do que você ficar muito focado só naquela carreira acadêmica, só nas melhores notas, só na publicação de artigos na engenharia, só naquele só naquele mundo que a gente é colocado, que a gente não consegue perceber as partes exteriores e coisas que você pode adquirir e fazer e crescer exponencialmente na sua carreira, coisa que talvez muitas vezes ali na vida acadêmica as pessoas não vão te falar porque elas realmente não sabem. Então esse é um vídeo muito importante que eu gostaria de esclarecer esses pontos, tá? Então se você também é pai e mãe que está assistindo esse vídeo, pare de olhar para as notas do seu filho e comece a perguntar o que ele sabe, o que realmente ele aprendeu. Comece a conversar com ele, porque daí você perguntando isso para ele, ele vai adquirir o hábito de explicar as coisas que ele fez na escola, e você vai parar de simplesmente olhar as notas dele, que às vezes podem nem refletir totalmente a verdade sobre o conhecimento dele. E você vai estar desenvolvendo uma habilidade no seu filho, que é a de explicação de conhecimento, que é o maior nível de aprendizado na pirâmide de aprendizado. Quando você explica, você tem um nível de aprendizado maior do que quando você faz qualquer outra coisa. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no Instagram, no Facebook também, no Kawaii, no TikTok. E abraço, até o nosso próximo vídeo.